Graça e paz a todos. Mais uma noite de vigília, meus amados. Acredito que alguns irmãos já começaram as orações desde as 20 horas, mas nesse momento, antes da palavra, vamos orar. Santo eterno Deus, todo-poderoso que está no céu, santo é o teu nome, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por esses irmãos que iniciaram suas orações, seus lares, suas casas. Oro nesse momento, Senhor, toma a primazia dessa palavra, Senhor. Tomo tuas mãos, tudo aqui, Pai, que eu for, Senhor, mencionar e falar. Peço a tua ajuda, que o Espírito Santo guie, Senhor, no melhor, para abrir o entendimento, Senhor, do teu povo, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que bom estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor para vocês. Então, meus queridos, todos vocês conhecem a história do rei Josafá. A situação que foi colocada naquele momento ali e como foi que ele resolveu os seus problemas. Serve de exemplo para nós, nesta caminhada, em plena pandemia, uma situação difícil que o país se encontra, com a dificuldade que se encontra. O que nos resta é apenas orar. E eu trouxe um texto aqui hoje, nesta noite, para que a gente se espelhasse na atitude em plena situação difícil que qualquer um possa assim se encontrar. E eu acredito que vai ajudar bastante. Abre suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 até o 13. E nós vamos estar aqui trabalhando esse texto. Tá certo? E vou iniciar orando, já lendo essa palavra e que vocês vão acompanhando e vou estar parando para estar explicando, tá certo? Algumas questões aqui. Então, aqui é o seguinte. Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Engraçado, interessante que eles vieram pelejar contra Josafá, tá certo? Ali, depois de tudo ter sido feito, Josafá, ele buscou fazer o que era correto diante do Senhor, fazer as coisas certas, e de repente, esses inimigos, ele se levanta contra Josafá, tá certo? No versículo 2 diz, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, eis que já então em Razão tomar que é de Gide. Então veja bem, já estava próximo ali de Judá. Então ela diz o seguinte, Josafá, ele começa agora a ter conhecimento desta vinda, destes inimigos que viria ali atacar o seu reinado, ou seja, a sua nação. Então, no versículo 3, diz o seguinte, então Josafá temeu e pôs-se a buscar quem? Ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Então, do capítulo 20, do versículo 1 e 2, você observa aqui, meus amados, que a atitude a ser tomada de Josafá. Até o 3, ele tem um conhecimento. Ele tem um conhecimento do que ia acontecer ali naquele momento. Toma conhecimento de que os inimigos veriam ali para atacá-los, para trazer problemas muito grandes ali para o reinado dele. Tá certo? Mais uma coisa, preste atenção. Então, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou-se jejum em toda Judá. Outra questão interessante, ele temeu, ele teve medo, mas ele não... Como é que diz? Ele não teria uma solução, olhando fisicamente, não teria uma solução, nem como vencer os inimigos que viriam ali contra Josafá. Ele teve medo, como todo homem, todas as pessoas, todo ser humano tem medo, tá certo? E Josafá ficou com medo. Mas uma coisa é interessante, o que ele fez? Buscar o Senhor. Ele começa ali agora a buscar a Deus. Você vai pegar com quem? Com Deus. E para uma situação dessa que nós estamos passando, uma situação muito difícil,
onde um elemento, um vírus, que você não sabe de onde veio, de onde partiu, nem os médicos têm noção, tá certo? Da cura, ainda não tem o conhecimento. Então é uma situação muito difícil para qualquer ser humano. Só tem uma solução, é buscar a Deus, temer, né? Ele tem como nós temos, mas buscou a Deus. Mas ele fez isso de que maneira? Através de quê? De oração. Ele teme e ao mesmo tempo ele busca a solução. No versículo 4 diz: e Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? A Deus, ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E aí é um dos feitos dele maravilhoso, é que ele convoca a sua nação, convoca a cidade, convoca a todos para o pátio ali, para ali juntos, né, em oração, uma campanha de oração, de jejum, né, para buscar o Senhor, buscar socorro, ou seja, buscar uma solução. E eu fico muito feliz que nós tivemos algumas igrejas, algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes, que eles hoje buscam isto, buscam a Deus em oração. Não tem outra alternativa. Em todos os lados, né, o mundo está sendo atacado, isso não é só no Brasil, é o mundo inteiro está sendo atacado por essa situação, e além de mais também a nossa economia, que nós também tememos sim a dificuldade que nós podemos alcançar, tá certo? Uma situação dessa, e a questão de buscar a Deus, orar a Deus, porque é solução, porque é uma coisa terrível, né? Porque isso ataca em todos os lados, isso traz problemas de fato. E nós estamos aqui, nós como cristãos, nós como igreja de Cristo, tá certo? Nós como igreja de Cristo sabemos, temos o dever de se ajuntar-se com demais cristãos, com o seu povo, porque Deus era para o seu povo. Por que Josafá ele vai buscar essa ajuda? Porque ele sabe que Deus, na hora que clamar, na hora que colocar diante do Senhor, Deus vai sim entrar com a providência. E eu creio que o Senhor já está entrando com a providência. Eu creio que o Senhor já está no controle de todas as coisas, porque o controle é de Deus, é do Senhor, meu amado. Resta a nós é ter paz no nosso coração, é ter calma na hora dessa, é saber lidar com a situação, porque todos nós cristãos sabiam que a qualquer momento poderia acontecer algo sobre a humanidade. Porque tanto se fala do final dos tempos, e o final dos tempos se aproxima, e nós estamos aqui ainda. E a nossa função aqui é buscar a Deus, é estar sempre nos pés do Senhor. Aconteça o que aconteça, claro que claro que é doloroso você saber que alguns partiram, mas a alegria também vem quando a gente tem essa noção de que alguém que nós conhecemos no nosso meio, nossos irmãos, partiu, mas nós sabemos que apenas mudou, estar no céu com Cristo, e que, quem sabe, em outros momentos, a gente também estaremos lá com eles. Entendeu? Então, isso que nos dá força. Porque Jesus prometeu nos voltar e nos buscar. Jesus prometeu vir e buscar a sua igreja. E o que nós temos que fazer nesse momento? É estar preparado. É a única coisa que nós devemos agora. As pessoas, mas cadê? Eu vejo pessoas dizer assim, mas você não é cristão, por que você está com medo? Você não é evangélico, porque está morrendo? Claro, a morte veio para todos, meus queridos. A morte veio para todos. Tá certo? A morte foi para todos. A única diferença, eu inclusive respondi uma pessoa que ela me fez esse questionamento, dizendo o seguinte: mas você tem medo, Cronômetro? Você tem, sim. Mas você tem medo de morrer? Todos nós temos. Mas eu sei para onde eu vou. E você sabe para onde você vai? Eu perguntei a ela. Eu tenho certeza que se entre eu e você, chegamos nós dois a vir a morrer, eu tenho um lugar para ir, que é o reino do Senhor, um reino preparado no céu. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, não turbe vossos corações, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar e voltarei. E foi o que ele disse. É essa fé, é essa garantia que eu tenho. E eu tenho certeza disso. Então, meu querido, e você, tem alguma garantia?
Você sabe para onde você vai? A Bíblia garante, isso está escrito biblicamente, que todo aquele que receber Jesus é feito filho de Deus, terá vida eterna. Então eu deixei ele, tranquilizei ele, disse assim: por onde vem toda a calma? Em Cristo Jesus, na certeza de quem eu sirvo. Então, voltando para o texto, aqui diz o seguinte: uma coisa que chama atenção no versículo 6, aqui ele vai colocar diante de Deus uma questão aqui interessante. Ele vai fazer um questionamento, tá certo? Diz assim: e disse-lhe: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha o que ele está dizendo. Porventura não é tu no céu? No pedido que ele faz, né, na oração de Josafá, oração sábia e inteligente, ele vai dizer: porventura não é tu Deus no céu? Não é o Senhor o Todo-Poderoso? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ele coloca Deus numa situação privilegiada, na situação que Deus tem privilégio e ele é privilegiado. Ele coloca Deus nessa situação. Ele diz: não é o Senhor o Deus poderoso, não é o Senhor o Deus dos nossos pais, não é o Senhor que na tua mão há potência e poder, o Senhor pode fazer alguma coisa. Ele diz: eu não tenho o que fazer. Na verdade, em outras palavras, ele vai dizer assim: ó, eu não tenho condições, eu sou apenas um líder. Mas ele é um líder, pessoal, de coragem. Ele é um líder que vai chegar na frente e ele não vai se esconder do problema. Ele vai se juntar ao seu povo, junto ao seu povo, para fortalecer, dizer grande ao Senhor. Então, esse problema está aí, veio o problema, a situação está aqui, é difícil, está complicado, não tenho solução humana para resolver, mas nós temos um Deus no céu todo-poderoso que pode resolver essas questões. Sem dúvida nenhuma. É assim que Josafá acreditou e acredita, e eu creio neste Deus. Eu creio neste Deus. A minha fé é que ele possa sim resolver as questões, as situações, sendo da vontade do Senhor. Ele vai resolver, e ele coloca aqui Deus, ele começa a engrandecer Deus. Um dos privilégios que ele tem aqui é trazer coragem ao seu povo, é dizer: olha, o teu Deus cuida de vocês, porque desde o momento que você está andando de forma correta, temendo a ele, respeitando a ele, os seus mandamentos, não tem por que temer. Por que temer? Acalma o seu coração. Tenha essa fé. É importante isso. Mas, voltando aqui ao texto, no versículo 6 é interessante, ele vai falar assim justamente disto. Justamente disso aqui. Ele vai falar deste Deus poderoso, vai agradecer Deus. E diz mais, no versículo 7, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre o descendente de Abraão, teu amigo? Olha o que ele vai colocar. Ele vai trazer as questões passadas, trazer as questões de grandeza, trazer as questões que Deus agiu nos momentos. Porventura não foi o Senhor que afastou esse povo daqui, que tirou este povo daqui. Está falando desse povo que estava para vir, desse exército aí de Moabe e dos filhos de Amon que estava para vir, que são descendência de Ló, né? Todo mundo já sabe, a Bíblia não precisou aqui estar mostrando que vocês já sabem que Ló teve duas filhas lá, né? Comentou aquele episódio lá, coisa lá no livro de Gênesis, entendeu? E criou essas filhas. É um povo que vem agora. Então, voltando aqui, ele vai trazer isso dizendo o seguinte: olha, esse povo não foi lançar-te fora, né? Com a tua mão poderosa, e disse teu amigo. Então, no versículo diz assim: habitarão nela, edificar-te nela um santuário ao teu nome. E assim ele quer dizer o seguinte: olha, pois nós habitamos. E tudo que Josafá fez foi limpar, tirar toda a imundícia da casa do Senhor. Ele limpa tudo, tira as torres, tira os ídolos. Ele passa a ter um amor para com Deus. Ele passa ali a fazer uma limpa, convoca o povo
quando ele assume o reinado do pai, está com dificuldades sociais, problemas sociais, problemas econômicos, ele consegue organizar, mas ele entende que a organização vem ao temer a Deus, ele entende isso e ele faz isso, ele distribui, ele dá ensinamentos, ele ensina ao povo a adorar a Deus. Tanto é que nessa questão aqui, ó, ele vai fazer o seguinte: então Josafá, versículo 3, então Josafá teve medo e se apôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Ele traz esse ensinamento, ele diz assim, ó, só tem uma solução, é buscar ao Senhor. Aplicou esse jejum aqui em oração. Ele diz que todas as congregações, para pedir socorro também, todas as cidades de Judá, venha todo mundo, ele vai vir no versículo 4, entendeu? E ele diz também que é todos, é em geral, ele convoca a nação, ele convoca a nação ali nacionalmente para prestar culto a Deus, para se apegar, para jejuar e para buscar o Senhor. Então, numa situação difícil, eu parando aqui só para contar um testemunho, meus amados. Teve uma situação de que uma pessoa ela recebeu, não vou falar o nome da pessoa por questão de ética, mas ela me procurou uma certa época para falar a respeito de um problema que surgiu do marido dela. E os médicos, era um problema de saúde, e os médicos disseram que tudo que estava ao alcance da ciência já tinha feito. E que mandasse, e que agora ela se preparasse e para o pior. E que o marido dela, ele tinha teria poucos dias de vida. E então, ela se desesperou a um momento, porque quando ela já tinha gastado tudo, né, tinha tomado empréstimo, tinha se endividado todo, na esperança dessa cirurgia para fazer. E ele fez a cirurgia, mas surgiu outro problema que é impossível, não tinha como fazer mais outra cirurgia. E aí os médicos chamou e conversou com ela, e que ia liberar ele para ir para casa, que ele ia simplesmente, ele ia deixar, ia partir.